Matilde se emociona ao ver a surpresa que Carlos preparou com uma mesa delicadamente posta ao ar livre, reservada para os dois. Jerônimo vai até o hospital e pede à recepcionista informações sobre como entrar em contato com a médica que atendeu Roberta e ela aponta para Marina, que está ao lado. Ele segue até Marina, que ao vê-lo se encanta por ele. Constanza comenta com Renata que para ela o que Jerônimo disse sobre Roberta não parece tão absurdo. Renata, porém, hesita em aceitar a ideia de que sua irmã seria capaz de colocar a vida do bebê em risco de tal forma. No entanto, ela começa a considerar que talvez Roberta tenha inventado a gravidez para manipular Matias e afastá-la de Jerônimo. Constanza rebate, lembrando que a médica confirmou a gestação para Gonçalo e a convida a ficar em sua casa por um tempo. Renata aceita, tocada pela gentileza. Carlos se ajoelha e pede Matilde em casamento. Com os olhos marejados, ela responde que sempre sonhou com esse momento e, emocionada, aceita a proposta. Eles se beijam imersos na felicidade. Ao descobrir que Jerônimo é cunhado de Roberta, Marina explica a Jerônimo que apenas Roberta e seu marido têm autoridade para solicitar um exame de DNA. Jerônimo, por sua vez, esclarece que nenhum dos dois deseja fazer o teste, mas Marina ressalta que de qualquer forma já é tarde para tal medida. Matilde e Carlos chegam em casa e logo após um mensageiro entrega um envelope. Carlos informa Matilde que é o resultado da necrópsia de Rafael e diz que ligará para Jerônimo para comunicá-lo. Ele faz a ligação, aproveitando a oportunidade para contar que vai se casar com Matilde, o que deixa Jerônimo imensamente feliz. Em seguida, Carlos menciona o resultado da necrópsia e, a pedido de Jerônimo, abre o envelope. Jerônimo pergunta se o documento aponta para negligência médica, mas Carlos se recusa a dar a notícia por telefone, dizendo que a informação mudará tudo para Jerônimo, pedindo que ele volte para a fazenda o quanto antes. Enquanto isso, na mansão, Renata está saindo com a bagagem quando Augusto aparece preocupado e pergunta se ela está indo para Bonita. Renata responde que irá viver com Constanza por um tempo. Augusto questiona se a decisão está relacionada a Roberta, mas Renata desvia da questão, afirmando apenas que deseja deixar tudo para trás e seguir em frente. Augusto a encoraja a encerrar de uma vez por todas sua relação com Jerônimo e em seguida menciona que conversou com um advogado amigo, entregando-lhe o cartão e sugerindo que entre em contato para agilizar o divórcio. Renata reflete ao perceber que sua relação com Jerônimo pode ser resolvida com uma simples assinatura. Augusto ainda se oferece para acompanhá-la até o advogado. Regina encontra Gonçalo e Matias no estacionamento do hospital e Matias vai buscar o carro. Gonçalo conta a Regina que Roberta perdeu o bebê e pergunta por que ela retornou da fazenda. Regina pede para conversar e Gonçalo menciona que algo que Renata lhe disse o deixou bastante incomodado. Regina então sugere que ele vá até a sua casa à noite e Gonçalo prontamente aceita. Antônio conversa ao telefone com Cantu, solicitando que ele retorne à capital para cuidar da segurança de Regina. Cantu comenta que alguém se comprometeu a entregar as provas necessárias na capital e pergunta se Gonçalo será quem vai garantir a segurança de Regina. Antônio responde que não, pois ele quer ser o único a proteger Regina e assegurar que ela lhe seja grata por ter encontrado sua filha. Josefina pede ajuda a Soto, explicando que alguém está investigando seu passado e ela precisa descobrir quem está por trás disso. Soto, no entanto, recusa ajuda até que Josefina cumpra o que prometeu. Ela garante que o fará em breve, mas Soto insiste que espera a sua ligação e avisa que enquanto ela não quiser ficar com ele, deve esquecê-lo. Regina, por sua vez, desabafa com Inês sobre seu desejo de não viver aprisionada e recebe apoio da amiga. As duas então conversam sobre Andrezinho, que será liberado do hospital no dia seguinte. Inês comenta que Andrezinho se comunica com todos através do computador e se diverte jogando com o pai. No quarto, Andrezinho joga com Isidro e expressa seu afeto pelo pai, prometendo nunca esquecer esses momentos juntos. Isidro diz o mesmo e eles decidem jogar mais uma partida. Inês avisa a Regina que vai distrair Carla para que ela possa se encontrar com Gonçalo. Em seguida, revela que conheceu a esposa dele, que estava no hospital porque a filha perdeu o bebê. Regina pergunta quando aconteceu isso. Inês responde que foi há alguns dias.
Regina estranha, pois Gonçalo havia mencionado que Roberta foi internada hoje após perder o bebê. Inês sugere que pode ter ocorrido alguma complicação e incentiva a Regina a conhecer a esposa de Gonçalo para formar sua própria impressão. Enquanto isso, Matilde avisa a Carlos que todos estão reunidos para parabenizá-los pelo noivado. Carlos diz que já vai, mas antes pergunta quem estava na fazenda no dia da morte de Rafael. Matilde explica que ela e Lázaro foram à cidade e deixaram Rafael sozinho. Quando voltaram, encontraram Rafael ferido no quarto. Logo depois chegaram Álvaro, Augusto e o padre Severino. Ela também revela que Augusto tinha ido antes para conversar com Rafael, mas não o encontrou e deixou um bilhete. Carlos fica curioso ao saber que Augusto esteve lá e Matilde observa que Augusto não percebeu que Rafael estava em casa porque não entrou no quarto e questiona o motivo das perguntas. Carlos informa que Jerônimo está voltando e mostra o resultado da necrópsia, deixando Matilde perplexa. Embriagado, Álvaro aborda Carina na rua e afirma que investiu muito nela, por isso nunca lhe concederá o divórcio. Ao segurá-la, ele insiste que se ela ficar com Lázaro, será uma pecadora. Nesse momento, o padre chega, exige que Álvaro a solte e desafia-o a enfrentá-lo, afirmando que antes de ser padre é um homem e chamando-o de covarde. Antes de sair, Álvaro garante a Carina que ela estará eternamente ligada a ele. O padre então pede desculpas a Carina, reconhecendo que deveria ter acreditado nela quando ela contou sobre o comportamento de Álvaro. Ele assegura de seu apoio e Carina lhe agradece. Carlos pede a Matilde que mantenha o resultado da necrópsia em sigilo até a chegada de Jerônimo. Ela revela que nunca imaginou algo como aquilo. Logo em seguida, Manuela, Hermínia e Lázaro chegam para felicitar o casal pelo noivado. Lázaro, porém, expressa sua preocupação com a família de Carlos, já que Matilde vem de um ambiente simples do campo. Carlos o acalma, dizendo que seus pais sempre o apoiaram em suas escolhas, e informa que pedirá a presença deles na fazenda para pedir a mão de Matilde, pois deseja se casar o mais rápido possível. Renata e Augusto estão tomando café com Constanza quando Renata recebe uma ligação de Jerônimo. Ele comunica que precisará retornar à fazenda, mas assegura que não desistirá de esclarecer a situação entre eles. Renata, porém, responde que não há nada a esclarecer, pois ele precisa aceitar que a relação chegou ao fim. Augusto se aproxima de propósito e pergunta se Renata gostaria de mais café. Jerônimo, ouvindo a voz de Augusto, questiona, mas Renata encerra a ligação. Antes de se sentar à mesa, Renata pede um instante e se afasta, enquanto Augusto reflete sobre quando Jerônimo finalmente desistirá de Renata. Jerônimo, sozinho no hotel, sofre com a distância de Renata, enquanto ela, angustiada, deseja não amá-lo mais. Matias e Adriana estão juntos trabalhando na papelada, percebendo que as contas estão em desordem. Adriana comenta que soube da perda do bebê de Roberta e pergunta o que ele planeja fazer. Matias explica que se divorciará no momento certo e espera parar de se enganar com suas escolhas. Adriana responde que ele é uma pessoa admirável e que sua atitude com Roberta e Renata foi nobre. Apesar disso, Matias se sente um fracasso e Adriana lhe diz que se ser um fracasso é ser como ele, ela adoraria ter alguém assim em sua vida, deixando Matias sem graça. Na sua sala, Gonçalo reflete sobre Regina, ansioso para vê-la naquela noite. Nesse momento, Beth entra e o informa que está sendo aguardado na sala de reuniões. Ao visitar Andrezinho, Carla se sente contente ao saber que o menino receberá alta no dia seguinte. Inês pergunta se Carla poderia ajudá-la a fazer os chocolates preferidos de Andrezinho. Carla aceita de bom grado e sugere que também preparem biscoitos, combinando de se encontrarem à noite na casa de Inês, que espera que Regina consiga conversar com Gonçalo sem interrupções. Em um restaurante, Regina, determinada, devolve o anel de noivado a Antônio, explicando que apesar de tentar, não conseguiu amá-lo. Antônio questiona se ela ama Gonçalo, mas Regina evita dar explicações sobre seus sentimentos e afirma que só dirá a ele o que realmente importa. Em seguida, ela se despede, deixando Antônio desapontado. Jerônimo chega em casa e felicita Matilde e Carlos pelo noivado. Matilde brinca, dizendo que já que Jerônimo não lhe deu atenção, ela se interessou por alguém mais bonito e todos riem.
Carlos e Jerônimo se dirigem ao escritório, onde Carlos entrega o resultado da necrópsia. Ao constatar que seu irmão não tirou a própria vida, Jerônimo se enfurece ao descobrir que ele foi morto. Na empresa, todos se reúnem para discutir os problemas financeiros. Adriana revela que os barcos supostamente adquiridos não pertencem à empresa, deixando todos surpresos e gerando suspeitas sobre Branca. Gonçalo solicita um relatório detalhado sobre o extrato financeiro da empresa e Matias garante que resolverão tudo naquele mesmo dia, enquanto Daniel observa tenso. Jerônimo, ainda atordoado, afirma a Carlos que por enquanto quem vai pagar pela morte de Rafael será Álvaro. Carlos lembra que Álvaro se tornou cúmplice ao dispensar a autópsia do corpo. Jerônimo chora, lamentando que Rafael não merecia morrer daquela forma e que sentia que ele jamais teria cometido tal ato. Carlos explica que a situação mudou, pois quem disparou contra Rafael fez com que todos acreditassem que havia sido ele próprio. Jerônimo então desconfia que Roberta possa estar envolvida. Carlos pergunta se Jerônimo agora acredita que Roberta era noiva de Rafael e Jerônimo esclarece que Renata nunca teve envolvimento com ele. Carlos então revela que Augusto esteve na fazenda no dia da morte de Rafael, levantando suspeitas de que Roberta e Augusto possam ser os principais envolvidos, além de Álvaro por esconder o crime. Renata confessa a Constanza que no dia seguinte irá ao advogado para dar início ao divórcio. Constanza, observando a situação, nota que está evidente o interesse de Augusto por ela e pergunta como Renata se sente em relação a ele. Renata responde que não nutre sentimentos por Augusto, embora já tenha desejado que fosse diferente. Ela sente um abismo entre ela e Jerônimo. Constanza compartilha que, de certa forma, sente algo parecido com Honório, mas que César tem o poder de fazê-la se sentir acolhida. Renata, porém, afirma que Constanza não o ama. Constanza admite que ainda é cedo para falar de amor, mas apesar da diferença de idade, eles compartilham uma parceria sólida e têm muitas afinidades. Renata observa que isso é semelhante ao que acontece com Augusto, mas sabe que não se trata de amor. Na empresa, todos continuam focados em identificar a origem dos problemas financeiros. Daniel envia imagens a Branca, que imediatamente faz uma ligação para Honório. Ele a confronta, afirmando que a empresa irá denunciá-la por uso indevido de fundos, transferências ilegais para outras contas, fraudes e outros crimes. Branca, sem hesitar, provoca Honório, perguntando se ele tem certeza de que não é ele o verdadeiro responsável. Honório relembra o momento em que ela o convenceu a assinar documentos sem questioná-los, confiando nela. Branca responde que faria qualquer coisa para mantê-lo ao seu lado. Honório avisa que irá encontrá-la para acabar com ela, mas Branca, de maneira cínica, declara que o ama. Matias, percebendo a tensão, pergunta o que está acontecendo. Honório revela que está convicto de que Branca o traiu e lamenta profundamente não ter percebido seu verdadeiro caráter mais cedo. Jerônimo convoca todos os funcionários e informa que no dia seguinte fará uma denúncia sobre a morte de seu irmão, pedindo qualquer informação que possa contribuir para a investigação. Lázaro declara que já revelaram tudo o que sabiam, enquanto Manuela menciona que suspeita que Álvaro e Augusto sejam cúmplices. Carlos acredita que Álvaro será preso e não poderá mais exercer a medicina, o que deixa Matilde aliviada, sabendo que Carina finalmente se livrará do marido. Jerônimo solicita que todos mantenham discrição e não compartilhem nada com ninguém até que a justiça seja feita.